No Brasil não se estuda pedofilia, não se sabe nada de pedofilia. A galera ainda discute aí, por exemplo, acho que vocês já ouviram essa discussão, pedofilia é uma doença mental, não é uma doença mental? Está se discutindo isso. Isso já está determinado nos manuais de psicologia, de psiquiatria, pedofilia é um transtorno mental. Por quê? Porque pedofilia é uma parafilia. Tá? Todas as parafilias são transtornos mentais. Isso aí já tá identificado. Então, não tem mais o que a gente discutir sobre isso. São 82 parafilias catalogadas, se eu não me engano, existem 100 e poucas, tá? Então, só que a pedofilia é fantasia, né? Quando o cara pensa sobre aquilo. Ele pode ou não ir ao ato, mas, tipo assim, 90 e tantos % vão ao ato, tá? E aí a gente tem 2 tipos de perfil, de padrão comportamental de pedófilos, que são os situacionais e os preferenciais. Qual é a diferença? O situacional, ele abusa de uma criança quando a situação propicia e ele tem prazer sexual com outras figuras, por exemplo, com sua namorada, com o que for, né? Agora, o preferencial, não. O que acontece? Ele começa a abandonar o prazer que ele tem com outras figuras e ele começa a concentrar só na criança. Aí esse cara vira um predador, tá? Ou seja, ele só vai ter o prazer sexual quando ele estiver atacando uma criança, tá? E os preferenciais são a maioria, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa, psicólogo nenhum no mundo pode dizer assim, esse cara tem a fantasia de pedofilia, mas ele nunca vai desenvolver. Eu não posso dizer isso, porque para pedofilia não existe cura. Isso está determinado em todos os lugares que estudam isso, não existe cura para a pedofilia. O que eu tenho que fazer? Esses indivíduos têm que estar em constante vigilância. Por quê? Porque eu não posso garantir como psicólogo, como psiquiatra, tá, que eu fiz um tratamento nele e ele, a partir daquele momento, ele vai parar de atacar crianças. Ele pode parar por 10 anos, daqui a 10 anos ele atacar. Ele é o ato em si. Ou seja, ele fantasia e vai ao ato. A grande maioria vai ao ato em algum momento. Os estudos mostram isso. Aí, às vezes, a gente diz assim, então, idosos são mais pedófilos do que quem não é. Não é bem isso. É porque, muitas vezes, o cara controlou a fantasia, só que quando chega na fase que ele está mais velho, por causa de determinadas demências, né? Ou coisas mais simples até, como uma degeneração de construtos cognitivos, o cara não consegue mais controlar a fantasia e ele vai ao ato. Mas ele sempre foi pedófilo.